Bom, já parou para pensar se existe alguma ligação entre a guerra atual na Rússia e Ucrânia e o conflito comercial entre a China e os Estados Unidos? À primeira vista, tanto eu, tanto você, a gente olhando assim, parece o quê? Que não tem exatamente nada. São totalmente conflitos diferentes, né? Porque a gente não vê um certo tipo de ligação porque tem um foco mais militar e o outro tem um foco mais econômico. Só que se você observar com atenção, você vai acabar percebendo que os dois fazem parte de um movimento maior, que é a mudança um pouco mais profunda do que? Da ordem mundial. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, mas antes, eu sou Victor Silva, host aqui do canal Investidor Privado, onde eu ensino você a lidar com o dinheiro de forma mais descomplicada e real. Se você gostar desse conteúdo, se ele te agregar algum valor que você gostar, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e compartilha esse vídeo para alguém. Motoqueiro, filha da... Mas vamos lá, o que você vai ver aqui hoje não é o que geralmente mostra para você na mídia tradicional, na mídia mais comum, né? Às vezes pode ser que eu esteja errada fazendo uma leitura, esse tipo de leitura no caso, né? Mas vamos tentar analisar o cenário global. Indo para a guerra lá na Ucrânia. Esse conflito aqui, ele não começou por agora, tá bom? A Rússia já vinha tomando alguns territórios ucranianos, que, diga-se de passagem, em 2014 a Rússia anexou a Crimeia, que é uma região que fazia parte ali do território ucraniano. E desde então, a tensão entre os dois países só cresceu. Porém, foi em fevereiro de 2022, no dia 24, para ser mais específico, que a Rússia iniciou uma invasão em grande escala na Ucrânia. O mundo inteiro acompanhou o Ocidente reagindo com sanções econômicas duríssimas contra a Rússia. Os Estados Unidos e os países também da União Europeia começaram a enviar bilhões de dólares em armamento para ajudar o quê? O exército ucraniano. E claro que toda essa ajuda, né, o objetivo do Ocidente era fazer o quê? Conter o avanço da Rússia, né? Mas na prática esse conflito ficou mais pior, porque fora a guerra ele também virou um conflito geopolítico, né? Onde se disputa mais do que o território ucraniano, né? Também começou a disputa de energia, de influência militar, rota comercial e muitas coisas escondidas que a mídia também não mostra para você, né? E principalmente o quê? Poder. Agora, no conflito comercial entre China e Estados Unidos, né, já na outra parte desse tabuleiro aqui, em outro ponto do planeta também, a China e os Estados Unidos travam o quê? Um conflito mais comercial e tecnológico, né? Tudo começou a ganhar mais força em 2018, apesar deles agora tá cada um mais quietinho no seu canto e tal, e daqui a pouquinho também eles começam a se fletar de novo, né? Ainda sobre o governo do Donald Trump, naquela época, eles impuseram tarifa de bilhões de dólares em produtos chineses, né? O motivo era o quê? Desequilibrar o comércio chinês. E por que eles fizeram isso? Porque o Trump, aliás, tomou aquela medida para tentar impedir que a China se tornasse a maior potência tecnológica do mundo. Só que logo depois da tarifa americana, o que a China veio? A China veio e respondeu com tarifas próprias também. E o que era uma disputa por taxa de importação acabou virando uma briga por controle de cadeia produtiva, ou seja, quem vai controlar o comércio era chips, inteligência artificial, 5G, domínio global. E hoje, mesmo com algumas mudanças, a rivalidade entre a China e os Estados Unidos ainda continua a mesma coisa, tá? Os Estados Unidos impõem restrições às empresas chinesas, a China busca o quê? A autossuficiência tecnológica e tenta fazer o quê? Expandir sua influência em região mais estratégica. O que ela vai fazer? Ela vai procurar a África, né, a Ásia Central, a América Latina. Tudo isso para fazer o quê? Aumentar a expansão chinesa. Vem aqui, meu queridinho, vem cá, dá um abraço no pai que a China é legal, né? Agora o quê? A conexão entre os dois conflitos. Agora vem a pergunta-chave, né? Ou pode ser só teoria da conspiração. O que esses dois conflitos têm a ver um com o outro? A guerra comercial entre a China e os Estados Unidos empurrou a China para mais perto de quem? Da Rússia. Com dois países pressionados pelo Ocidente, surgiu uma aliança que pode ser tanto estratégica ou não, mas uma parceria econômica, diplomática, em certo grau até militar, tá? Enquanto o Ocidente sanciona a Rússia, né, a China vai fazendo o quê? Aumentando o comércio com os russos, fazendo o quê? Comprando gás, comprando petróleo, vendendo produtos industriais e tecnológicos, e tudo isso
através de uma moeda. Geralmente no mercado global se negocia com o quê? Dólar. Porém a China está negociando com o quê? Yuan. Primeiro, para você desvalorizar o dólar. Depois, acabar desdolarizando, se é que eu posso falar desse jeito, a economia global. Além disso, os dois países passaram a ficar mais próximos, né, em alguns fóruns internacionais, como os BRICS, o G20. E a ideia é muito simples. Criar um domínio ocidental, ou seja, criar um ocidente. Você sabe quem faz parte do ocidente? Europa, Estados Unidos, Brasil, entre outras nações. Portanto, a guerra na Ucrânia e o conflito comercial entre a China e os Estados Unidos estão, sim, conectados de alguma forma. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que seja coisa da minha cabeça. Parece ser duas frentes diferentes, porque uma é militar e a outra é mais econômica, comercial. Porém, isso traz consequência para o mundo inteiro. Traz mudanças nas alianças econômicas, pressão sobre o dólar, que é a moeda dominante atualmente, aumento no risco geopolítico, aumento no risco dos investimentos, afeta diretamente o investidor, afeta diretamente o cidadão comum, afeta também o empresário, porque essas disputas refletem aos preços do quê? Vão refletir primeiro aonde? Commodity, inflação, juros, criptomoedas, nas decisões do Banco Centrais ao redor do mundo sobre a taxa de juros, dependendo como está o controle da inflação. E o que a gente está vendo não são conflitos isolados, apesar de parecer China aqui, Ucrânia aqui, cada um com a sua guerra. Exatamente o oposto, cara. O que a gente está tendo agora é uma transição global, cada um se colocando em outro top, o país mais importante, o mais comercial, o menos comercial, né? Avanços tecnológicos, mudança de estratégia, né? E tudo isso aí no longo prazo vai mudar país por país. O que eu quero dizer com isso? Se hoje os Estados Unidos é a maior potência, vamos dizer assim, daqui a pouquinho vem o quê? A China, Índia, quem que vem? Porque os Estados Unidos, ele tem pouco tempo, se você parar para analisar, os Estados Unidos é muito novo, é muito jovem ainda, né? Então se você vê, o Trump, ele tem 4 anos, a China tem o quê? Mais 100 para governar. Ou seja, vai ficar mais complicado do que já está entre esses 4 anos aí de presidente Donald Trump. E por que eu estou falando da economia global? Porque enquanto a maioria das pessoas internamente ficam aqui entre Lula, Bolsonaro, é verdade, é falso, é o triplex, é joia, cara, o jogo já está sendo em escala global para você, meu lindão, tá bom? Então esquece Lula e Bolsonaro, vamos partir para Donald Trump, Xi Jinping, Putin, Zelensky, porque o negócio vai ficar feio se as coisas não começarem a se ajeitar, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.